Olá, irmãos, graça e a paz. Como eu falei antes, que eu iria voltar no tema, no tempo certo, Deus age, parte 2. Você pode voltar comigo à sua Bíblia, onde nós paramos, que foi no capítulo de número 5, lá em 2 Reis 5, onde vem retratando a respeito da menina, né, que o qual havia avisado ao seu senhor, que era Natã, que existia um homem, que era um profeta, e que ele, estando realmente ciente do que tinha ocorrido, ele certamente o curaria daquela enfermidade de pele, que seria uma lepra. E o que acontece? Essa menina, ela, por ser uma escrava, ela poderia ter guardado, para todos os efeitos, seria uma forma de rejeição ao seu senhor. E ele, na verdade, por sua vez, devido a ter feito a ela essa, vamos dizer, essa imposição para que ela fosse conduzida até a sua residência e lá se tornasse uma escrava. Era uma menina que não é citado o nome dela, não sei, mas muitos personagens da Bíblia, eles não são comentados a respeito do nome, talvez por não ter tido realmente essa preocupação. Preferiram ficar no anonimato e não serem, talvez, divulgados, né, a sua identidade, para não os comprometer. Muitas vezes as pessoas fazem isso em determinados lugares, quando elas se colocam realmente como uma testemunha, por exemplo, do ocorrido, elas não querem ser divulgadas por questões lógicas da própria pessoa. Existe muita gente, o jovem que a Bíblia relata, que era um jovem que tinha riquezas, foi até Jesus e perguntando a Jesus o que ele deveria de fazer para que pudesse obter a salvação. E Jesus falou para ele para que ele pegasse todos os bens dele e vendesse. E a Bíblia não relata até então o nome desse rapaz, não tem essa preocupação de relatar o nome do mesmo, só diz que ele não foi mais citado. E possivelmente não deve ter feito o que Jesus falou para que ele pudesse fazer. E ele, por sua vez, preferiu muito mais o que ele vivia do que a palavra que Jesus havia dado. É o que acontece hoje, né? Esses dias de hoje acontece muito disso. As pessoas se apegam muito mais ao dinheiro, né? À sua posição social, e não se apega à palavra quando ela fala que não temos que juntar tesouros na terra. Quando fala-se tesouros na terra, não é você ter uma vida próspera, uma vida onde você venha a ter para abençoar. Não é essa a visão. A visão é você se apegar a essas coisas materiais. Qualquer coisa que você possa vir pegar de forma onde haja a avareza, onde haja a retenção do que você poderia até mesmo fazer muito mais uso de forma consciente, você se apega tanto à avareza que a palavra diz que a avareza é uma forma de idolatria. Então tem muita gente que idolatra a sua posição social e se esquece que isso, na verdade, nos conduz a um caminho oposto, a um caminho que nos trará consequências futuras. Então a desobediência, ela só nos traz consequências ruins. Eu quero te dizer para você esta manhã tão linda que o Senhor nos proporcionou pelas misericórdias dele, ter se renovado com esse sol, o qual nos aquece. Agora é o sol, né? O nosso sistema, né? Que na verdade, é conhecido assim. A nossa Terra, ela tem o que se refere-se à luminosidade criada por Deus, que é o sol. E esse sol, o qual o Senhor nos proporcionou esta manhã, é o dia que o Senhor nos deu, que nós temos que viver de forma intensa, baseando naquilo que está escrito.
que ele cresça e nós temos que nos diminuir na sua presença. Não podemos se apegar às coisas materiais, às coisas apalpáveis, visíveis, e se esquecer de que Deus é Espírito. Ninguém o vê, mas nós o sentimos. Mas o Senhor diz que todo olho verá e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Então, isso vai acontecer um dia. Os que tiverem descido à sepultura, diz a palavra, que esses serão primeiro ressuscitados. E os que tiverem vida serão transformados e poderão ver o Senhor face a face. Isso aí, na verdade, será um grande dia. E esse dia, irmãos, todos nós almejamos, todos nós desejamos ter realmente esse encontro com o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, nosso Deus, que virá dos céus, juntamente com os teus anjos, tocando a trombeta. Irmão, vai ser uma coisa muito linda. Eu imagino os dias assim que nós estamos vivendo hoje, bem diferente do que iremos viver o amanhã, porque hoje nós vivemos com intensidade e amanhã a Deus pertence. Então não podemos nos apegar às coisas materiais, às coisas visíveis, porque quem sabe o dia de amanhã. Estamos aqui hoje segundo a vontade de Deus, segundo os propósitos que Deus colocou e implantou em nossos corações, que é a vontade dele, boa, perfeita e agradável. Que nós possamos, então, nesse dia de hoje, ouvirmos a voz do Senhor. E esta menina, por sua vez, tratando-se de uma serva, ela poderia ter ficado quieta, não falasse, mas a palavra de Deus é algo tão tremendo, irmãos, que não tem nada que nos impeça de fazer o bem. E fazer o bem sem se preocupar com o que está à volta. Muitas das vezes eu ouvi essa palavra dentro de um outro segmento, fazer o bem sem olhar a quem. Isso aí é fato, é realmente o que se diz a respeito da palavra. O que você der com a direita, a esquerda não pode ver, mano, porque senão ela vai se glorificar e vai se exaltar e vai achar que, como se fosse, na verdade, por obras, a salvação em Cristo. E não é por fé. Então essa menina aqui, ela vai e fala a respeito de um homem, de um profeta, em que ele vivia justamente em Israel, e esse rei, que na verdade estava ali junto com o povo, governando este povo da Síria, esse rei, ele por uma questão de respeito ao seu general, ele tinha, na verdade, essa preocupação em agradá-lo, porque era este homem que levava as vitórias, por intermédio de Deus, as vitórias. E esse homem, ele não acreditava, na verdade, fielmente na palavra de Deus. Não acreditava realmente em Deus. Mas não deixou que nada o impedisse, embora tivesse o seu próprio Deus, mas não impediu de que o Deus de Israel pudesse atender ao pedido do seu general, que era Naamã. E esse rei, preocupado com as situações em que Naamã vivia, devido à sua pele ter apresentado problema de uma doença que na época era terrível. Então ele autorizou, por meio de carta, ao rei de Israel. Quando chegou lá, a carta, o rei de Israel lendo a carta, você vai ver tudo saindo no versículo adiante, tá? Capítulo 5, de 2 Reis. E o que acontece? Eu quero tentar relembrar um pouco o que eu falei na primeira parte do que eu havia me proposto a trazer, que é no tempo certo, Deus ele age. É no tempo certo, é de Deus. O tempo é do Senhor, é Ele que vai mover, é Ele que vai agir em nosso favor. Nós apenas fazemos planos, mas a resposta certa vem do alto, vem de Deus. Então os nossos planos, temos que focá-los como sendo os planos de Deus para as nossas vidas. Porque os planos de Deus, a palavra do Senhor diz que eles não são frustrados. Deus, quando tem planos perfeitos, e como é planos perfeitos, então quando você se entrega totalmente de corpo, alma e espírito, o seu
o seu entendimento ele fica mais avultado, ele tem muito mais esperança em Deus, porque Deus, os planos que ele tem para cada um de nós, é planos bem-sucedidos, não há frustração nos planos de Deus. Então, nós, eu, você, desejamos muito termos os planos de Deus para os nossos dias de hoje. Vivemos em meio aí a tantos altos e baixos aí, irmão, dessa pandemia, que é muito mais sensacionalismo, é muito mais conflitos entre governos, entre imprensa, quem dá a melhor notícia, quem está falando a verdade. Nós vivemos hoje, irmão, em um mundo jaz no maligno. Esse mundo jaz no maligno é um mundo de dúvidas, é um mundo onde não há certeza, mas há incerteza. Essas questões de hora de um jeito, hora de outro, isso aí, irmãos, a instabilidade, ela é, na verdade, notória nos dias de hoje, nos governos atuais, porque não há concordância entre eles, é uma guerra política. Quem fica nesse meio? O povo, porque a palavra do Senhor diz, em Provérbio fala que quando o homem que anda na impiedade, ou o homem ímpio, Salmo 58:3 diz que o ímpio já nasce ímpio, desde a sua concepção. E o que acontece de andar na impiedade, ser ímpio, é bem diferente. Caim, ele não ficou ímpio, ele já era ímpio, ele já havia nascido ímpio. Por que ele não havia nascido ímpio? Porque as suas obras já eram más. Ele não tinha o prazer de fazer nada para Deus, tudo para ele era de qualquer jeito. Ele escolhia aquilo que era o pior para oferecer a Deus. E a palavra diz que ele não ficou, ele não se tornou, ele já era. Então, o que acontece justamente é isso. Quando nós começamos a colocar nossa vida em evidência, quando as questões da palavra nos diz a respeito de que Deus tem sempre para nos dar o melhor, nós temos que colocar sempre isso como sendo uma necessidade, que nós acreditamos muito mais na palavra, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Quando você vê a mentira sendo, na verdade, trazida de forma tão evidente, nós tivemos aí um episódio, irmãos, de um homem que foi brutalmente assassinado por questões que, na verdade, retrata o antes e o depois. Eu não vi o que aconteceu antes, eu vi o depois. Esse depois não justificou a morte. Poderia ter sido imobilizado, não só por dois, mas por mais um. Ao invés das pessoas estarem aí filmando, elas poderiam ter tomado uma atitude e ir lá para ajudar também o segurança a conter o rapaz, a acalmar ele. Possivelmente muito agitado, ele tem um histórico meio problemático. Se você for pegar algumas informações que chegam pela rede social, que ele tinha, e a própria, vamos dizer assim, imprensa divulgou, mas não deu tanta evidência. Deu muito mais evidência a morte, porque foi uma reação, né, de uma ação, do que a própria realidade. Qual era o histórico dele? O histórico de agressor, o histórico de fichas, né, registradas por agressão, segundo consta nas informações, não sei se é mentira, não sei se são falsas, eu sei que tá na rede social e isso aí muitas vezes é divulgado para desestabilizar a própria, vamos dizer assim, família. Porque nem toda informação que chegue pela rede social é uma informação que tem a sua verdade. Então, existe muita fake news, né? Muitas notícias falsas. Eu ainda não entendo por que o brasileiro ele fica nessa de se tornar como se fosse um boneco de ventríloco. Tudo que se fala assim, a respeito do Brasil tem sempre um pouco do linguajar, vamos dizer assim, da língua americana. Nós somos portugueses, nós somos brasileiros, nossa linguagem é portuguesa, é o português. Então, as notícias falsas, vamos dizer assim, as notícias falsas, não estou dizendo que não seja lícito que você
venha se adaptar nas questões da fala, da linguagem, que você possa ser um poliglota. Não é essa eu digo em relação ao nosso convívio, às nossas leituras. As nossas leituras e as nossas pronúncias, ela tem que ser baseada no que está na nossa língua, que é a língua portuguesa. Então não é dizer que eu tenho que desprezar as questões da língua estrangeira, não. O inglês hoje é uma das línguas mais faladas em todo o mundo. Quem tem o inglês fluente tem facilidade de se comunicar muito mais. Mas você quer ver uma linguagem que você vai falar em todos os lugares? Se você começar a botar ela em prática, é a linguagem de sinais, Libras. Você vai aprender a falar e vai aprender a ouvir, porque a linguagem de sinais, ela é mundialmente conhecida. Ela é, na verdade, mundialmente conhecida. Linguagem de sinais. Quanto às questões da fala, da interpretação de algumas palavras, que através do abecedário, nós temos que ter essa visão de que em alguns lugares é óbvio que o amor não vai ser o amor, vai ser em inglês, por exemplo, vai ser o love. Ele deve fazer o L, o O, V, o E, né? Love, o R, é love, né? Love. E o que acontece? Então, essa é a visão que eu tenho. Não é dizer que eu estou discriminando, não, pelo contrário. Eu acho que nós, sendo brasileiros, nós temos a nossa linguagem própria, o nosso português. E de passagem, né? É uma linguagem muito difícil. Para se aprender, meu irmão, para falar o português fluente, olha, tem palavras aqui que a gente nem sabe o que se trata. Temos que buscar entendimento para isso. Que poderiam até simplificar, né? Se tornar mais popular. E às vezes não acontece isso. Essa Bíblia que eu tenho aqui, por exemplo, é uma Bíblia que traz algumas palavras aqui que eu tenho que buscar entendimento no dicionário, porque para me falar e tentar interpretar essas palavras vai ser complicado. Eu tenho que buscar entendimento. É o que nós temos que fazer hoje, buscar entendimento na palavra de Deus, para que não tenhamos que viver uma vida diferente daquilo que nos foi, na verdade, ensinado. Ninguém aprendeu a falar inglês, que se aprende de pequeno. Mas ninguém aprendeu a falar no Brasil o inglês como sendo a sua língua local. Todos nós sabemos disso. Nós fomos ensinados então a falar o quê? A falar o português, de forma onde nós tenhamos a questão da facilidade de se comunicar com os nossos. Então, nós que estamos aqui, possamos então viver de forma digna e aceitável e sabendo, na verdade, que o Senhor tem nos passado aquilo que nos foi outorgado pela sua vontade, não pela vontade humana, mas pela vontade de Deus. Que nós possamos, então, colocarmos a nossa fé em ação através daquilo que o Senhor tem nos mostrado. Que Ele é fiel com a sua palavra e a ela, na verdade, sabemos que tudo que coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então, o propósito é de Deus e não nosso. Deus que nos deu, Deus que nos proporcionou, estamos hoje onde nós estamos, de forma aceitável, daquilo que o Senhor tem nos mostrado, que é fiel à sua palavra, e a palavra do Senhor não volta atrás. Ela veio, na verdade, cumprir o que havia sido determinado por Ele. Não podemos deixar que essas situações venham nos trazer certo desconforto em relação ao nosso dia de hoje. O Senhor tem nos botado, na verdade, e assentado-nos em regiões celestiais para que nós pudéssemos viver em vida, e vida em abundância, não por um período, não por um determinado tempo, mas de forma contínua. A nossa vida tem que estar sempre alicerçada na palavra. Nós não podemos ficar vivendo no meio termos, ora hoje de um estado, amanhã de outro. A nossa fé, ela tem que ter a ação. E a ação é o Espírito Santo de Deus que nos move. Irmão, todos os dias nós temos que acordar, levantarmos. Obrigado, Senhor, por esse dia de hoje. Obrigado por esse sol, obrigado por essa chuva, obrigado por esse vento, obrigado por tudo. E pela oportunidade que o Senhor me deu de poder acordar. Porque as misericórdias de Deus se renovam em nossas vidas
a cada manhã. Meu irmão, o dia que não acontecer de não se renovar, seremos todos nós fulminados, porque nós cometemos erros atrás de erros. Mas nós buscamos o acerto na palavra. Nós sabemos que o Senhor tem nos dado realmente palavras para que nós possamos crescer, e crescer de forma onde haja realmente o entendimento da palavra, onde nós possamos viver de forma aceitável e de forma digna. Porque sabemos que o mundo está aí vivendo os seus próprios dias, mas não queremos, na verdade, viver desses dias em confronto, em vivermos de forma onde haja sempre uma luta interna. Ora eu estou bem, amanhã estou mal. Ora estou bem, amanhã estou mal. Nós temos que viver de forma onde haja a força necessária em Deus para nós podermos confrontar as nossas adversidades, as nossas lutas, como eu já falei, nas nossas lutas, as nossas batalhas, não é contra a carne, é contra o sangue, contra os principados e potestades que ainda operam nas regiões celestiais. Então, a nossa vida é um confronto diário, irmãos. As regiões celestiais que está acima de nós. Então, o inimigo ele tenta nos tirar a paz, tenta nos tirar a confiança, tenta nos colocar em situações de embaraço, mas o Senhor vem nos revestindo de toda a armadura, de todo o conhecimento da palavra, para que nós possamos então lutar de forma legítima e onde haja esperança. Porque Cristo em nós é a esperança da glória. Nós não podemos ficar vivendo um dia de um jeito e amanhã de outro. Nós temos que lutar contra esses desejos da carne que nos faz acordarmos de mau humor, que nos faz acordarmos sem esperança, que nos faz acordarmos sem expectativa. Irmão, nós temos que acordar agradecendo a Deus pelo dia que o Senhor nos deu. As lutas, elas são, na verdade, momentâneas, passageiras. Mas a palavra é eterna, essa palavra não volta vazia para o que foi designada, para o que foi enviada. Então, o que nós temos que fazer? É viver um dia, porque cabe o seu próprio dia, o seu mal. Se o dia de hoje é um dia em que o Senhor preparou para você, confia no Senhor e mais Ele fará. Mas se o seu dia realmente começou desta forma, a não enganjar, a não trazer o conhecimento como sendo a sua arma de guerra, irmãos, olha o Senhor, entra no seu quarto, no seu íntimo com Deus, conversa com Ele, peça a Ele, porque Ele haverá de conceder o seu pedido de forma onde haja realmente a concordância da palavra, onde esteja realmente em linha com aquilo que está determinado por Deus. A palavra do Senhor diz que nunca viu justo, irmãos, é aqueles que foram justificados por Cristo. Nós somos justos por Cristo e fomos justificados por Ele. Nunca viu o justo mendigar o pão e nem a sua descendência. O Senhor diz através do apóstolo Paulo que nós temos que aprender a viver tanto na fartura quanto na escassez. Paulo falou, aprendi a viver tanto na fartura quanto na escassez. Quando nós passamos a escassez, irmãos, nós damos valor porque o deserto é o que se refere-se a estarmos sozinhos aparentemente. Estarmos sozinhos aparentemente. Mas é nessas horas em que Deus se manifesta com o seu poder, para que nós possamos entender que mesmo estando aparentemente sozinho, o Senhor está movendo, o Senhor está tornando aquele local seco, aquele local que não há nenhuma expectativa, o Senhor haverá de fazer com que naquele lugar ali, irmãos, possa vir a brotar mananciais de água, possam vir a brotar a solução dos problemas, porque você está tão fragilizado, você está tão sozinho nas suas próprias, vamos dizer assim, no seu próprio raciocínio, que quando você se esvazia disso tudo, aí Deus começa a agir em sua vida, na minha vida. E é assim que Deus faz. Quando nós nos entregamos totalmente ao Senhor, quando nós se colocamos à disposição de Deus, quando nós vivemos segundo os preceitos de Deus, quando você vive, quando nós vivemos segundo as vontades de Deus, tudo que é o impossível vem se materializar em nossa vida de forma possível. Porque tudo é possível que crê. E se você crê, tu verás a glória do Senhor. E eu quero dizer para você de que Deus tem sempre um algo para as nossas vidas. Deus tem sempre algo a nos dar. Você não pode viver de forma onde haja o conflito,
onde o interior e o exterior venham a se confrontar de forma a, muitas das vezes, o exterior ganhar a carne. Não, irmão, você não tem que se submeter à vontade da carne, você tem que se submeter à vontade de Deus, porque a vontade de Deus é uma só para a sua vida e para mim é boa, perfeita e agradável. E o que acontece então? Voltando a esse texto, ela poderia ter ficado calada, mas não, usou de misericórdia. Porque as misericórdias do Senhor, irmãos, é algo que não se tem nem entendimento. É uma coisa tão maravilhosa, porque você vive ela todos os dias. Eu vivo ela todos os dias, porque ela é a razão de não sermos consumidos, porque ela se renova, porque ela nos traz realmente o que se refere a essa palavra, nos traz o conhecimento dela e nos faz sermos conhecedores da graça de Deus, o favor imerecido, porque Deus nos proporcionou sempre algo melhor, maiores e superiores promessas, que você possa viver nesta manhã, no dia de hoje, maior e superior promessa, para que você não venha se contaminar por palavras que são ditas e lançadas ao vento. E como é lançada ao vento, irmãos, ela tem, na verdade, um sentido, se você absorver. Então não ouça essas vozes que vêm do vento. Não ouça essas vozes que venham te trazer o engano, que venham te trazer a confusão. Ouça a voz que é única, a voz que ecoa, a voz como de muitas águas, a voz que vem sim, trazendo a verdade, trazendo a libertação, trazendo a cura, trazendo a promessa de dias melhores. Confia no Senhor, diz a palavra, e o mais Ele fará. Então, esta menina que aqui estava não guardou mágoa, não guardou sentimento, não foi pervertido os sentimentos dela por sua patroa, porque possivelmente a tratava bem, como se fosse um membro da família, não a tinha como uma escrava, a um ponto de ditar ordens, faça isso, faça aquilo. Tudo era feito, possivelmente, irmãos, com essa finalidade de agradar ao seu Senhor, e ela agradando ali a senhora dela e ao Senhor dela, que eram os dois, a mãe e a esposa, ali automaticamente ela recebia algum benefício, participava talvez junto à mesa, comia junto à mesa, conversava, tinha liberdade de se expressar, porque tanto é que ela falou, ai, se meu Senhor, quem dera meu Senhor procurasse o profeta que está em Samaria, com certeza ele o curaria de sua lepra. Você vê que a afirmação dela, com certeza, a fé, com certeza, a dedicação, com certeza, a determinação, com certeza. Irmãos, tem que haver esta certeza em nossas vidas nos dias de hoje. No tempo certo, Deus age, não há quem impeça o agir de Deus. E aquele momento, então, Naamã foi até o rei, por sua vez, recebeu uma carta e lida de forma errada. O rei vai e se rasga as suas vestes e começa a dizer, por acaso eu sou Deus para fazer alguma coisa por este homem? Ele me manda para cá, ele quer o quê? Ele quer de novo que venhamos nos confrontar? Ele está me provocando. E o profeta, quando ouviu, pediu para que esse moço fosse para um determinado lugar, e lá ele haveria de ir e dar a ele a instrução. Quando ele chegou até esse lugar, lembra-se, irmão, que nesse caminho ele levou diversas, vamos dizer assim, ouro, prata, mudas de roupas finas, 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas, tudo da forma em que ele achava por bem levá-lo ao profeta, aquele que haveria de curá-lo da doença de pele. E o que aconteceu? Então ali ele foi, chegou no local, veio o moço, o funcionário, vamos dizer assim, né, o servo do profeta. Aí achou ele, que ele receberia, né, o profeta, que tivesse, por ele se colocar naquele estado em que ele estava, né, de uma autoridade, achava ele que teria que ter, né, toda a reverência, né, de um profeta, e o recebê-lo como se ele fosse
a pessoa, né? Hoje nós, infelizmente, ainda vivemos um mundo assim, né? Às vezes as pessoas ocupam um determinado posto e acham que às vezes é maior do que os outros. Esse rapaz, por exemplo, que foi lá, ele foi porque ele recebeu uma ordem do profeta. Sabe o que aconteceu, irmão, nesse período todo? Deixa eu resumir isso aqui para vocês, depois deles, se vocês acharem alguma dúvida, que façam a leitura. Aqui, Naamã, ele ouviu que o profeta não poderia estar. E achava ele que era o profeta que iria recebê-lo, que daria a ele a honra, por ser uma autoridade. Só que ele chegou lá e se decepcionou. E ele achou que não poderia ser aquele servo, mas sim um próprio profeta. E o profeta então mandou que o seu servo avisasse a ele: só é porque o Senhor venha mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, no rio, e dessas 7 vezes, a 7ª vez que o Senhor mergulhar e sair, o Senhor vai estar curado. Aí ele passou essa ordem e o profeta e o general, ele começou a pensar, né? Meu Deus, como é que pode? No entanto, Naamã, sentindo-se insultado, retirou-se reclamando. Eu imaginava que este homem viria a receber-me. Pessoalmente, invocaria em pé o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre as feridas e me curaria desta enfermidade horrível na minha pele. Tu vê, versículo 12, 5:12. Ora, porventura os rios de Abana e Farfa de Damasco não são melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles para ficar curado? E voltando as costas, retirou-se indignado. Quer dizer, a mensagem foi trazida, mas não foi absorvida. Ele, na verdade, largou tudo de lado, irmãos, e já estava voltando. Contudo, os seus servos sempre tem que ter alguém, irmão, para despertar. É o que acontece às vezes em determinados lugares que você frequenta, que nós frequentamos, que é preciso que haja um mover sobrenatural por intermédio de uma pessoa, de uma simples palavra. Tem coisas, irmãos, que a gente vive o dia a dia. Eu tive o prazer de muitas das vezes ir em determinados lugares e igrejas em que eu fazia parte, e eu comentando assuntos com minha esposa dentro de casa, um assunto meu e dela, quando chegávamos na igreja, sem ninguém saber, sem ninguém ter conhecimento dos nossos assuntos, chegava lá, a pessoa que estava lá sendo usada por Deus testificava no meu dia. Já aconteceu essa semana, por exemplo, foi uma delas. Eu estava dentro de um local, que é onde eu frequento atualmente, e me veio à mente um capítulo em que falava-se a respeito de Romanos 8, em que não há nenhuma condenação para o cristão em Cristo Jesus. E algumas traduções, por exemplo, na Bíblia King James, na Bíblia Thompson, essa palavra de Romanos capítulo 8, versículo 1, não há nenhuma condenação para o cristão em Cristo Jesus, ponto. Já em João Ferreira de Almeida, a tradução em que ele nos traz é assim, ó, não há nenhuma, você pode examinar isso aí. João Ferreira de Almeida traz assim a tradução. Não há nenhuma condenação para os cristãos em Cristo Jesus que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mas isso é lógico. Se você andar segundo a carne, como é que você não vai haver condenação em você, irmãos? As pessoas pegam esse versículo na King James e em outras traduções de outras Bíblias, quando ele fala assim, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, ponto. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Aí João Ferreira de Almeida, para incrementar e botar mais, para enfatizar mais a palavra, coloca então a tradução a seguinte, não é que esteja acrescentando, ele está apenas, na verdade, vamos dizer assim, dando mais entendimento, para que as pessoas percebam
que não é o fato de você estar em Cristo que você vai se submeter às vontades, aos desejos da carne. Se a carne quer te levar você para um lugar que sabe que você chegando lá você vai se contaminar, então o Espírito ele te corrige. É uma luta, irmãos. Eu vejo aí uma luta contínua. Então João Ferreira de Almeida, por ser um padre e conhecedor daquilo que lhe era, vamos dizer assim, aplausível, ele foi, não é que ele tenha acrescentado, ele deu apenas como um alerta. Não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Bom, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mas isso é lógico, é óbvio. Não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ponto. Qual é o entendimento? Não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo Jesus, você é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, que tudo se fez novo. Não tem como você agradar a dois senhores. Você aborrece um e agrada a outro. Isso aí é fato. Mas para que as pessoas, na verdade, os indoutos, né, os inconstantes, possam, na verdade, absorver a palavra e viver uma vida em retidão, então acrescente-se, então, na verdade, com esse ponto, com essa visão. Não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós sabemos quais são os frutos da carne, mas sabemos quais são os frutos do Espírito. Gálatas 5. Nós sabemos que os que estão na carne, como diz lá em Romanos, nós sabemos que existe, lá em Romanos capítulo 8, versículo 11, ninguém agrada, não se agrada a Deus na carne, é impossível você agradar a Deus na carne, está escrito lá em Romanos, você pode lá ver. Romanos 8, é muito simples, irmãos, é só você botar em prática. Romanos 8, versículo 11. A Bíblia é assim, irmãos, tem dúvida, vai lá então e examina. Mas igual os irmãos de Beré, eu sempre falo sobre isso, porque isso eu ouvi por muito tempo. Tem mais de 20 anos, posso dizer assim? Está assim a palavra, ó. Vamos lá. Romanos 8. Não é esse aqui não. Aqui, Romanos 8, 8. Diz assim a palavra. Romanos 8, 8. Romanos 8, 8. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Na minha tradução está assim. Aqui, na tradução dessa Bíblia que eu tenho, que é King James, diz assim a palavra do versículo 8, do capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, aqui tem um ponto. Então, João Ferreira de Almeida, ele coloca então de forma a possivelmente, pela tradução, em que ele viu que se tratava realmente de algumas coisas relacionadas à condição humana, que fala muito sobre a carne, então ele vai e coloca que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, há condenação para os que andam na carne? Sim, há condenação. Qual é a condenação? Deus não se deixa escarnecer, tudo como plantar certamente colherá. Está assim escrito. Então nós não podemos viver na carne, embora estamos nela, militamos contra ela todos os dias, porque essa é a maneira de se trabalhar, é a maneira de você se aperfeiçoar, é você eliminando todas as vontades da carne, chegar à estatura de varão perfeito, isso nos leva. A luta é contínua, irmão, não vou dizer a você que ninguém é santo, irmãos, aqui, ó, ninguém é santo assim desse jeito. A nossa santidade vem de dentro para fora. O nosso interior, ele exterioriza o nosso exterior. Ele não deixa que o exterior venha se corromper. Mesmo que porventura se corrompa, o interior nos renova. Essa é a palavra. Mesmo que porventura o exterior venha nos corromper, o interior, contudo, nos renova. E é dia após dia. Então, este homem que aqui estava, leproso, um homem com doença de pele,
viveu, na verdade, o seu momento, achando ele que ele era o cara para ser tratado como se fosse o próprio rei. Mas não era assim. A visão do profeta foi que o problema que ele havia apresentado era doença de pele, mas nada. Ele não tinha um protocolo a ser seguido com reverências ao general do fulano de tal, e pudesse botar a guarda em forma e apresentar armas, e assim vai. O que acontece muitas vezes nos dias de hoje, no militarismo. E algumas autoridades também, por sua vez, também se fazem questão de ter uma recepção à altura. Algumas coisas que são absurdas. Em meio a tantas dificuldades, tem pessoas que vão fazer as suas apresentações em determinados lugares, como palestra, como louvores, fazem lista, irmãos. Eu gostaria que vocês providenciassem para mim uma mesa com banana, com maçã, com o suco de laranja, um suco de maracujá, biscoitinho bolacha, água e sal, de preferência, um queijinho magro, e a lista fica monstruosa. E às vezes as pessoas procuram, né, agradar a homens muito mais do que a Deus. Incrível, né? Mas é assim que acontece, irmãos. Infelizmente o mundo está assim, corrompido. Corrompido pelas más influências. Pelo que se refere à própria palavra. Às vezes as pessoas querem muito mais honras do que dar a honras a Deus. Preferem muito mais se posicionar como sendo o alvo das atenções do que a Deus. É o que acontece aqui, ó. Então ele achou que era o profeta que deveria ir lá para curá-lo da lepra. E ele foi e começou a reclamar. No meu local tinha um rio muito mais limpo. Por que eu vou ficar mergulhando nesse rio tão sujo? Esse rio impoluído, esse rio... Irmãos, e não é os dias de hoje, né? Você vai em alguns dias aí, a nossa água, então, nossa, se você foi no Guandu, eu já conheço o Guandu, porque eu sou da região do Nova Iguaçu. O Guandu lá, meu irmão, é corpos e mais corpos que são lançados dentro daquela água lá, e de animais também, tá? Se você vê como o rio é assoreado, a nascente dele, irmão, vem de um lugar que você nem imagina. Mas esse rio vai cortando, irmãos. Ele vai, e aonde a água é tratada e chega no estado que chega, né? Hoje as pessoas estão até falando sobre algumas regiões que ficaram sem água potável porque a água potável estava inadequada para o consumo. Estava amarela, parecia que tinham jogado um caminhão de barro na caixa d'água das pessoas. Água turva. A água, ela é cristalina, ela não tem cheiro e não tem cor. Isso a gente aprende até na escola, né, irmão? Mas é isso aí. Aí, resumindo, esse homem vai e acha que então que tinha que fazer o que ele achava que era o correto. O profeta ir lá e fazer. Então ele foi, naquele momento ali, os seus servos começaram a falar, meu senhor, contudo, seus servos se aproximaram dele e disse, aconselharam, mas meu pai, paizinho querido e mestre, mesmo que o profeta te houvesse ordenado algo difícil, não teria realizado. Não teria realizado, quanto mais agora que ele simplesmente te orienta, lava-te, ficarás purificado. Então Naamã, aqueceu. Agora tu vê, irmão, aqueceu. Não é nem aqueceu, não, tema. Aqueceu. Aqueceu e cedeu. Essa é a palavra, cedeu, ele compreendeu, ele entendeu. Não seria mais fácil assim? Vai entender a linguagem portuguesa. Desceu ao Jordão, ele entendeu, né? Aí ele cedeu, ele foi lá, desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a orientação do homem de Deus. E ficou completamente curado, sua pele se tornou sadia e limpa, como a pele de um menino. Em seguida, retornou à casa de Eliseu com toda a sua comitiva. Ao chegar diante do homem de Deus, declarou, eis que agora sei que em toda a terra não há Deus a não ser em Israel. Rogo-te, pois que recebas um presente do teu servo. Entretanto, o homem de Deus respondeu, juro por Yahvé, o nome do Senhor, o Deus vivo,
a quem sirvo de nada aceitarei. Naamã ainda insistiu com ele para que recebesse um presente, mas ele se recusou a receber qualquer gratificação. Então Naamã pediu: permita ao menos que este teu servo leve 2 mulas carregadas de terra, porquanto de agora em diante teu servo jamais oferecerá holocausto em sacrifício a outro Deus, aos outros, ou a outros deuses, senão a Yahvé, o Senhor. Contudo eu rogo a Yahvé que me perdoe por uma única atitude, quando eu estiver de acompanhar meu rei ao templo de Rimon, o Deus da Síria. Meu Senhor costuma se apoiar em meu braço para reverenciar sua divindade, e por isso tenho que me ajoelhar ali também. Que o Senhor me perdoe, que o Senhor perdoe teu servo por isso. O que aconteceu, irmãos? Naamã, ele preocupado em fazer a vontade de Deus, ele foi bem claro. Ele não houve rodeios, ele foi direto ao assunto. Ele se colocou realmente como um homem que estava, na verdade, por obediência à palavra, à autoridade constituída, que era o rei da Síria e o qual ele servia. E ele falou: a única coisa que eu me preocupo no momento é que eu estando com o meu Senhor, meu rei, é o rei que estava ali no caso, que ele estava ali a servir, e ele se colocou na posição de servo. Então, quando o meu rei vai fazer as suas ofertas ao seu Deus, irmão, e ele me tem como apoio, e para eu acompanhar a ele na sua reverência, eu tenho que me ajoelhar. Embora eu não estou me ajoelhando, o que ele quis dizer foi isso. Embora que eu não esteja me ajoelhando a este Deus dele, mas que eu acompanhe, porque ele me tem como apoio. Então, olha o que o profeta falou, irmãos. Que sabedoria de Deus. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Este rei estava na ignorância, e Naamã ali, ele foi bem claro, ele foi transparente a Deus. Ele disse ao profeta, o representante legal de Deus, e ele disse que ele estava ali para reverenciar não aquele Deus, mas para fazer com que o seu Senhor o colocasse as mãos em seus braços para que ele o apoiasse até mesmo ao se ajoelhar. E o profeta então, por boca de Deus, disse assim, ao que respondeu Eliseu: Shalom, paz, vai em paz e boa viagem. E Naamã foi se afastando. Então você vê que Deus é compreensível, irmãos. Deus sabe. Às vezes você está passando por um problema de ordem familiar. Irmão, não se esqueça que a salvação é pelo ouvir e ouvir a palavra. Nem que seja no último dia, o Senhor vai ressuscitar. O Senhor vai mostrar. Não tem como resistir o querer de Deus. No tempo certo, o Senhor há de agir em favor. Não é o que você, não é o que nós queremos, mas sim o que é a vontade do Senhor. E Deus ele está sempre a sondar os corações. Naamã foi transparente. O que falta às vezes em nós, irmãos, é um pouco de transparência. Se o Senhor diz que vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu fardo que é leve, e aprendei de mim que sou manso. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. O próprio Jesus, o próprio Deus, na sua forma humana, através do que se refere à própria palavra, se esvaziando de sua glória, e veio habitar em nosso meio como forma de filho. Ele se esvaziou, irmãos. Ele se colocou como servo. E aqui a demonstração aqui que se tem é essa. Me perdoe o Senhor, se eu estando fazendo isso. Então, o que profeta usado por Deus? Shalom, paz. Vai em paz e boa viagem. E Naamã foi se afastando. Irmãos, é uma visão tremenda.
Porque não é o nosso querer, não é nossas vontades que tem que prevalecer na vida de todos nós. Nós temos que pregar. Jesus foi, na verdade, considerado em lugares em que ele vivia, ali os seus parentes. Jesus, quando chegou, que foi para a sua cidade para dar uma relaxada, quando ele abriu a porta, que ele apareceu, aí ouviam dizer a respeito dele, olharam para ele assim, filho de José, o carpinteiro, esse aí é filho de José, o carpinteiro. Quer dizer, não viram Jesus como sendo o próprio Deus. Não tinha visão, irmãos. Haviam, na verdade, de ter notado Jesus chegar como simples, como uma pessoa, como não deram honras. E Jesus fala que nem na minha própria nação eu era, nos meus familiares eu era reconhecido. E o que acontece? Nós vivemos isso hoje. Conhecimento, o Senhor diz, eu quero conhecimento. Sacrifício, o Senhor já está farto disso. O Senhor não quer, o único sacrifício que Deus se agrada é o nosso culto racional. Um culto focado nele e para ele. Essa é a visão que Deus tem nos passado. Então, irmãos, o que acontece às vezes é que as pessoas elas se embriagam, vamos dizer assim, no que se é visível, e esquecem de que tem que se embriagar pelo Espírito. Ana estava lá orando, pedindo a Deus, né, para que pudesse dar a ela um filho, e quando o profeta passou, viu Ana mexendo só os lábios. Aí achou que ela estivesse bêbada, embriagada. Ela falou, não, eu estava orando ao meu Senhor. Às vezes, irmãos, aparentemente parece, né, que estamos embriagados, mas não é essa embriaguez de bebida não, irmãos. É a embriaguez do Espírito Santo de Deus, que nesta manhã possa te convencer de que Ele é o teu Senhor e de que Ele é o teu Salvador, que não há salvação a não ser por intermédio de Jesus. O Senhor Jesus disse que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Ele e o Pai é um só. Só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Se nós tivermos que ir a Deus, tem que ser por intermédio da palavra. A palavra de Deus diz que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, ouvir a voz do Senhor teu Deus, abrir os teus lábios e confessar que Ele é o Senhor da tua vida, dentro de ti haverá de fluir rios de águas vivas, aonde o Senhor haverá de lavar toda impureza, aonde haverá o Senhor de fazer com que este tronco, mesmo que porventura esteja sido arrancado, a esperança, aquilo que você mais almejava, aquilo que você mais desejava tenha sido arrancado pelas consequências do pecado. O Senhor diz que mesmo que o tronco ainda estiver aparentemente morto, mas as suas raízes, irmãos, estão profundas, estão fincadas, estão naquele lugar que o Senhor preparou para aqueles que o amam. Mesmo diante das dificuldades que você tem vivido, não se deixe dobrar, não se deixe se levar pelas más influências, não se deixe se contaminar pelo aparentemente bom. Este homem que foi lá para dar notícia, ele simplesmente, no decorrer dessa leitura, você vai ver que houve tanta ganância da parte dele, em que quando ele contemplou todos aqueles objetos de ouro, de prata e de roupas finas, ele cresceu a sua ganância, ele cresceu no seu desejo humano, ele cresceu no que se refere a não estar vivendo a palavra de Deus. Pelo contrário, vivia os seus próprios dias, estava ali, na verdade, apenas ocupando lugar. E fez com que, então, o profeta, achando ele que estivesse oculto tudo aquilo que ele havia feito, foi até em direção a este homem, Naamã, chegou lá e contou uma mentira. Contou uma mentira, irmãos. E quando ele contou a mentira, Naamã, então, presenteou, e ele foi, escondeu tudo em sua casa. Quando ele saiu, para que pudesse voltar o profeta olhou para ele e disse: por que você fez isso? Agora, o que acontece? Pela desobediência em que ele se colocou, diz a palavra, não sou eu, glória a Deus, aleluia.
Glória a Deus. Irmãos, não se contamine, irmãos. Não dê lugar ao diabo. Não se submeta a este mundo. Não se submeta a esse molde, essa forma em que o mundo acha. Não tem nada a ver, tem tudo a ver, irmãos. Tem tudo a ver. Nós estamos hoje vivendo, irmãos, em dias em que o Senhor diz que muitos haverão de perecer pela vontade, pelo desejo da própria carne. Porque o Senhor diz que Ele corrige e disciplina o filho que ama. A Bíblia diz que está ordenado ao homem viver de 70 ou 80 anos, se passar digo, isso é fadiga e cansaço. Se caso ele vier a morrer antes, porque ele foi açoitado, irmãos, porque foi corrigido, porque Deus tirou daqui para que não pudesse acontecer o pior. Eu conheci pessoas, irmãos, que confessaram a Jesus hoje, no dia de amanhã, morreu. E assim, irmãos, porque Deus sabe, conhece as intenções do coração, porque sabe Deus que quando Ele tira do mundo é porque, na verdade, o mundo já está o sufocando, porque o mundo já está o corrompendo. Então, para evitar que o nome do Senhor seja de forma vã, o Senhor vai e corrige. Às vezes acontece das pessoas até ir para o leito, ainda ficar por um período, por um processo. Mas o Senhor diz que tem momentos na vida que não tem como. O Senhor tem que levar para evitar o mal maior. É uma perda, irmãos. É uma perda. Eu sei disso, é uma perda muito grande. Mas o Senhor nos conforta e nos dá a certeza de que a esta pessoa Deus guardou, Deus reservou, Deus colocou aquilo que lhe era próprio, a sua própria vontade. A vontade de Deus é soberana. E o que aconteceu, irmãos? Nesse momento, este homem que o qual, na verdade, havia ele achando que tinha enganado o profeta, versículo 25, diz assim: em seguida entrou e apressou-se ao seu senhor, apresentou-se ao seu senhor, Eliseu. E este lhe indagou: de onde vens, Geazi? Ao que ele replicou: teu servo não foi a parte alguma. Mentira. Mentira. 26. No entanto, Eliseu lhe afirmou: porventura, não fui contigo em espírito? Olha, irmãos, tremendo como Deus age. Às vezes nós achamos que estamos fazendo algo de errado e que as pessoas não estão vendo. Óbvio, ninguém está vendo, mas tem um, irmãos, que sonda. Tem um que sabe tudo e tudo vê. O Senhor, Deus, Criador dos céus e a terra, nada fica oculto aos olhos daquele a quem nós temos que tratar. Nada fica oculto aos olhos daquele que nós temos que cuidar. Aquilo que o Senhor diz: cuida de ti da sã doutrina. Cuidar de ti da sã doutrina é você se aperfeiçoar na palavra, é você crescer na graça, no conhecimento. Por intermédio da palavra você vai viver uma vida em retidão e uma vida transparente, irmãos. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E este viver que eu tenho hoje, irmãos, eu glorifico a Deus porque o Senhor tem me mostrado que eu sou falho. Preciso muito de Deus. Preciso muito das misericórdias do Senhor para renovar cada manhã a minha vida. E que você possa fazer o mesmo hoje. Não se deixe contaminar pelas más conversações. Não tem nada a ver, irmão. Tem tudo a ver, irmãos. O testemunho seu é único, é seu. Se você tiver que testemunhar, irmãos, não se esqueça que o seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. O nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Se Deus começou a obra, Ele mesmo vai terminar. Tudo é no tempo dEle e não no nosso próprio. Lembra de Safira e Ananias, no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos? Vai narrar. Um homem e uma mulher vendeu uma propriedade, mas para obter lucros vendeu por um preço maior. E naquele momento Pedro contemplou como assim fez o profeta. O profeta diz assim: no entanto, Eliseu afirmou: porventura não fui contigo em espírito, quanto aquele homem voltou ao seu carro ao teu encontro?
Certamente este não era o momento para receber de prata, ouro, roupa, tampouco para cobiçares olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Por esse motivo, a lepra, a enfermidade que assolava a pele de Naamã atingirá a tua pessoa e todos os seus descendentes para sempre. E assim Geazi saiu da presença de Eliseu, já leproso, e o seu corpo parecia coberto de neve. Irmãos, a falta de autenticidade, a falta de transparência, a falta de sinceridade, a falta de mover, na verdade, o seu entendimento a Deus, a não se colocar à disposição de Deus, as consequências são essas, a desobediência só nos traz situações opostas à palavra. O Senhor diz que se quiseres obedecer, comereis melhor desta terra. Se o meu povo se humilhar, se o meu povo chamar pelo meu nome, se humilhar, o Senhor diz que Ele visitará, o Senhor diz que Ele haverá de acrescentar. Mas se você não estiver realmente enfocado, não estiver focado naquilo que é o propósito de Deus na sua vida, você haverá de sofrer consequências. Safira e Ananias foram mortos, porque Pedro viu a iniquidade, Pedro viu o pecado que eles haviam cometido. Eles não roubaram a Pedro, não, eles roubaram a Deus. E o que acontece? Osés traz uma narrativa que o povo vinha se apresentar a Deus com desejo de estar na presença do Senhor, para que venha prosseguir em conhecer ao Senhor cada vez mais. E o que acontece? Quando você coloca isso de forma aplausível, o Senhor se agrada. Não vou muito longe. No livro de Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Tu és digno de honra, de glória e de louvor. De Malaquias, quando Deus fala que as pessoas que estão ali, não eram as pessoas, eram os sacerdotes, que eles roubavam a Deus, eles mentiam, eles pegavam e viviam do melhor, enquanto o povo passava fome. Por isso que roubarás ao teu Deus, roubando-se do dízimo das ofertas, porque eles viviam dessa forma, eles pegavam, usufruía de todos os seus direitos, que aparentemente é direito, está escrito. Mas Paulo, na parte em que Paulo dizia sobre isso, ele dizia em 1 Coríntios capítulo 9, que ele talvez de repente por ele mesmo ser um homem que trabalhasse, e ele, por questões dele, por orgulho dele mesmo, assim dizia, que ele não queria, porque ele tinha o seu salário. Então, o que acontece? Não é que dizer que vocês que sejam em 2 Coríntios 9, é o mesmo capítulo, é engraçado, só muda a carta, a primeira e a segunda. Paulo faz uma narrativa a respeito de dar. E o Senhor se alegra quem dá com alegria, porque ele diz também lá, na palavra em que o qual o Senhor fala sobre isso, em que ele, na verdade, está sempre ali para fazer a vontade do Senhor. E o que acontece? Às vezes as pessoas não acreditam e não sabem que isso de fato é uma situação que tem que se preocupar e não executar, e não se deixar dominar pelas questões humanas. Em Filipenses 4:19 diz que 4:19 diz que o meu Deus, segundo as suas riquezas, há de suprir cada uma das necessidades em glória. Então nós temos que acreditar, irmãos, que Deus é o nosso único suficiente Salvador. Eu peço ao Deus vivo, ao Deus eficaz, aquele que faz todas as coisas a seu tempo, que venha através desta palavra agir poderosamente em tua vida. Que o Senhor venha realmente fazer um grande mover sobrenatural naquilo que o Senhor tem te colocado como propósito, você viver de uma nova vida, em uma nova vida. Não da velhice da letra, porque a letra mata, mas o Espírito é que vivifica. Então, eu quero orar por você esta manhã. Senhor Deus amado Pai, que estou neste dia de hoje, primeiramente te agradecer por todas as coisas, e dizer que Tu és o Deus que no seu tempo, Senhor, Tu haverá de agir. Haja, Senhor, poderosamente em nossas vidas, faça, Senhor, um mover sobrenatural na vida dos Teus filhos,
Nos dê, Senhor, a transparência, nos dê, Senhor, a audácia, Senhor, a coragem de falar aquilo que o Senhor quer que nós façamos, aquilo que o Senhor quer que nós falemos, aquilo que o Senhor quer que nós temos ter essa visão de crescimento espiritual. Eu declaro em nome de Jesus, Senhor, todas as armas de guerra que sejam, na verdade, para a nossa luta espiritual, não as vontades humanas, carnal, mas sim as vontades espirituais daquilo que o Senhor tem nos preparado. Obrigado por tudo, Senhor. A graça e a paz e até outro dia, em nome de Jesus.